Mas que verdade será essa? Será que vamos falar da minha verdade, da sua, da verdade dela, da verdade das religiões, ou da doutrina espírita, de Jesus, de Deus? Enfim, quantas verdades existem espalhadas por esse mundo? Qual delas nós devemos seguir? São reflexões que nós vamos desenvolver hoje, no decorrer dessa exposição. Bem, estava Jesus conversando com alguns judeus e ele falava da sua afinidade com Deus e falava do seu trabalho aqui, e muitos judeus não estavam acreditando nele. Então ele começou a falar do Pai, que ele havia vindo para trazer a mensagem, para falar da verdade, e sempre amparado por um Pai que não abandonava. Então alguns começaram a acreditar nele. E para aqueles que acreditaram, Jesus então disse: se vós permanecerdes fiéis à minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Foi então que surgiu essa fala que nós conhecemos tanto. Bem, mas então ficamos pensando aqui, né, sobre a longa trajetória que nós fizemos, nós espíritos que somos, reencarnando durante milênios, a nossa trajetória em busca dessa verdade. Porque a humanidade tem lutado para se libertar por longos e longos milênios. Na verdade, a ignorância, ela sempre foi fomentadora de muitos enganos, de falsos conceitos sobre Deus, sobre a vida. Então, essa luta, para se libertar da ignorância, que temos travado até hoje nas nossas existências. Na verdade, Jesus trouxe um novo conceito de libertação dessa ignorância. Grandes sistemas que tentaram obscurecer a verdade sempre existiram, desde tempos mais remotos na Terra. E Jesus veio trazer um novo conceito contra esses sistemas. Quando ele falou dos fariseus, por exemplo, os doutores da lei, ele denunciava aquela religião falsa, só de aparência, aquela verdade mais profunda que eles guardavam para si e passavam para o povo. Apenas uma religião baseada em culto exterior, em preocupação com as aparências. Jesus estava combatendo isso quando ele falou que eles eram sepulcros caiados, muito limpos por fora, cheios de podridão por dentro. Ele estava falando de uma verdade oculta que estava ali. E então, nós vamos acompanhando a história. Bastamos pegar assim, os livros de história que conhecemos, vamos observar a constatação de tudo isso. Vemos então as religiões no passado, quando as grandes verdades, elas se limitavam apenas àqueles iniciados, que se reuniam no local secreto, numa sala secreta, e realmente tratavam das grandes verdades do universo. Porém, para o povo, eles transmitiam apenas uma pequena parte, aquela que era conveniente. Vemos também, no transcorrer da história da ciência, quantas descobertas só vieram a público quando foi adequado, quando foi conveniente. Geralmente é embasado em interesses comerciais, políticos, não é mesmo? Quantos medicamentos necessários só vieram a público, só tivemos acesso depois que foi adequado para um certo controle econômico que esse acesso acontecesse. É claro, temos as questões dos royalties, das patentes, claro que precisa ser respeitado, né? Porque aqueles que pesquisaram, que lutaram para descobrir esses medicamentos, eles devem ter o seu reconhecimento. Mas nós sabemos sim que muita coisa só vem a público quando realmente é de interesse de uma minoria poderosa. Vemos também na política. Quantas vezes a verdade
foi escondida, foi ocultada do povo, por aqueles que conhecem as legislações. Pode pegar, por favor? Pode levar para lá, desculpa, eu esqueci de desligar. Pode levar lá para dentro. Sempre acontece. Mas, enfim, na política, quantas vezes Não, pode desligar, pode rejeitar. Quantas vezes os direitos fundamentais das pessoas, para serem conquistados, foi preciso que houvessem grandes conflitos, às vezes guerras sangrentas, porque esses direitos estavam sendo ocultados à grande maioria. Então nós vemos ali uma caminhada da verdade sendo ocultada por interesses próprios, quando ela mais era necessária. E Jesus, ao contrário de tudo isso, ele trouxe a base para a nossa libertação, com todos os seus ensinamentos. Os seus emissários sempre conclamaram os seus povos, ao amor à verdade, para que tivessem uma vida melhor. Então nós vemos muito antes de Jesus, Lao Tse, Buda, que já traziam essa mensagem, chamando o povo para buscar a verdade, para que tivesse uma vida melhor. E mesmo depois dele, temos aí Gandhi, hoje ainda encarnado, o reverendo Desmond Tutu, que traz essa mensagem de libertação. E essa é a trajetória da verdade até hoje nos nossos tempos. Mas então, o que é a verdade afinal? Estamos sempre perguntando isso. Que verdade é essa? Pilatos fez essa pergunta a Jesus. Logo antes ali da crucificação, quando Jesus havia sido trazido pelo povo, Pilatos perguntou a ele. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? E Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos então disse ironicamente, e o que é a verdade? E o que Jesus respondeu? O que vocês acham que Jesus respondeu naquele momento? Nada. Contam os instrutores espirituais que naquele momento fez um pesado silêncio naquele local. Jesus poderia ter feito um mais eloquente discurso sobre a verdade para Pilatos. Ele tinha condição de fazer aquilo, mas então por que não fez? Porque ele sabia que Pilatos não possuía aquele acervo intelectual tão pouco moral para comportar a verdade. Tão envolvido que ele estava em mentiras. Naquele momento, e nós sabemos da história, que ele avaliou, considerou que Jesus não era culpado, o que ele fez? Entregou Jesus para a lei dos judeus. Haroldo Dutra conta que a lei dos judeus, naquela época, ela era muito mais atrasada do que a dos romanos. Os romanos já exigiam provas da culpa para julgar alguém. E Pilatos, sendo ali um representante da lei romana, o mais sensato seria que ele fizesse que julgasse Jesus pela lei dos romanos. E, no entanto, ele lava as mãos, entrega Jesus aos judeus, para que fosse cumprida aquela lei mais rústica, rudimentar que eles tinham ainda, não muito desenvolvida. Então nós vemos aí uma pessoa totalmente envolvida com seus interesses políticos, defendendo seu cargo perante os romanos, totalmente envolvido com a mentira. Na verdade, nós podemos dizer que Pilatos estava com a sua xícara cheia. Vocês conhecem a história da xícara? Eu creio que sim. Muitos expositores contam. É o seguinte, um jovem foi até um sábio pedir orientações. Ele queria saber o que fazer para, digamos, alcançar a elevação, a perfeição. E o sábio chamou para tomar um chá, sentaram-se um em frente ao outro.
E aí o jovem começou a contar de tudo que ele fez, todos os cursos que ele fez, tudo que ele sabia, por todos os lugares onde ele passou, com todos os mestres que ele esteve. E aquele mestre ali, em especial, apenas enchendo a xícara. Enchendo, enchendo, e de repente o jovem fala assim: mestre, a xícara já encheu, ela está derramando. E ele simplesmente continuava enchendo. E qual a resposta que ele deu? Não há como colocar mais nada onde já está cheio. Então aquele jovem que já estava tão cheio de si, dos seus conhecimentos, da sua capacidade, não tinha nada para aquele mestre passar para ele de ensinamento. E assim somos nós. Assim estava Pilatos naquele momento, cheio da sua prepotência, da sua arrogância, das mentiras com que ele estava envolvido. Não cabia mais nada. Não cabia mais nada sobre verdade na sua alma. Mas passou muito tempo. Ficamos, perguntando, será que hoje a verdade já cabe na alma de Pilatos? Não sabemos onde ele está. Mas e na nossa alma? Será que a verdade já cabe na nossa? Ou será que estamos com a xícara cheia? No livro Em Torno do Mestre, onde o autor espiritual, que se atribui pseudônimo de Vinícius, ele nos diz o seguinte, que nos dias atuais estamos vivendo uma verdadeira psicose. O texto chama Psicose da Época. Então ele vai contando, inclusive analisando essa questão de Pilatos e tratando como uma doença. Essa incapacidade de reconhecer a verdade e de aderir à verdade. E ele nos diz o seguinte, que de tanto nós não usarmos a nossa capacidade de julgamento, não usarmos a nossa razão, ela está enferrujada. Porque temos, durante muito tempo, nos negado a fazer a parte mais difícil, que é usar os nossos princípios morais, que é colocar a nossa moral à frente dos interesses materiais. E isso vai fazendo com que a razão fique meio emperrada. Ele nos diz que, assim como os órgãos do corpo, se não forem usados, eles vão atrofiando, da mesma forma, a nossa consciência vai atrofiando se nós não usarmos. E é o que tem acontecido. Então, nessa avalanche de ideias que vão chegando, e a gente na correria da vida e sem julgar o que é certo, o que é errado realmente, conforme os nossos princípios morais, vamos aderindo. Vamos seguindo a onda, porque a maioria está indo, porque é bacana, ou porque é do momento, ou porque a mídia prega, os comerciais ensinam, e vamos aderindo, e não julgamos. E a nossa capacidade de julgamento vai emperrando. E vivemos essa verdadeira psicose. É isso que estava acontecendo com Pilatos. É dessa doença que ele sofria. E provavelmente estamos sofrendo hoje ainda. É dessa verdade que nós estamos falando e que precisamos buscar. Então, essa justiça e liberdade, esses conceitos que Jesus trouxe, muitas vezes eles vêm de encontro aos nossos velhos hábitos, a que estamos ainda presos, às nossas ideias cristalizadas que viemos trazendo de nossas várias existências físicas e não estamos fazendo nada para mudar essas ideias, para mudar a nossa forma de conduta. Bem, mas continuamos perguntando ainda o que é a verdade. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, está posto que a verdade ela veio sendo revelada à humanidade gradativamente. Porém, muitos daqueles que a encontraram usaram a verdade para dominar os outros. Então é a luta constante entre o conhecimento da verdade e a sua boa aplicação. Então nós ficamos refletindo sobre o que é essa luz desse conhecimento que vem sendo trazido para nós no decorrer de tanto tempo. Vamos vendo na antiguidade, lá entre os gregos, eles consideravam a verdade como uma forma de viver, era um estilo de vida. Mas depois, os emissários do Cristo continuaram nos trazendo
a verdade. Porém, quando chega na Idade Média, ela tomou uma conotação mais religiosa. Aquele pensamento grego da verdade absoluta em todas as circunstâncias da vida, que estava muito ligado à questão da ética, foi sendo assim abandonado, tomando uma conotação mais religiosa. Então, para as pessoas naquela época, quem tinha verdade era quem estava em uma igreja, quem estava seguindo a religião. No caso, o catolicismo. Naquela época. Na ciência, nós vimos, quando chegou a idade contemporânea, a verdade, ela sendo considerada totalmente do domínio da ciência, porque passou-se a acreditar que todas as descobertas, que todas as soluções estavam na ciência. Foi uma época em que a ciência avançou muito, houve muitas descobertas, quebrou muitos paradigmas e começaram então a pensar que todas as soluções viriam da ciência, abandonando as questões metafísicas, abandonando um pouco o pensamento em Deus, nas questões espirituais. Porém, chega para nós, o Espiritismo, no século XVII. E ele veio trazer a síntese de tudo isso, da filosofia, da religião, da ciência. Veio nos trazer a verdade universal, a soma de todos os conhecimentos humanos. O Espiritismo veio nos trazer a ideia da progressão dos espíritos, da vida futura, da capacidade de se renovar e de se ter novas oportunidades. Veio mudar esses conceitos de verdade. Mas então a pergunta se desdobrou. Começamos a perguntar mais ainda, quem está com a verdade? E agora, onde está a verdade? Será que está na filosofia, na religião, na ciência, no espiritismo? Onde estará essa verdade que tanto procuramos? Vamos então para clarear o sentido geral de verdade. O que é? Verdade é o conjunto de ideias, reflexões, pesquisas e análises que estabelecem a cultura de um povo. Esse é o conceito geral. Mas é o Espiritismo que nos traz. O Espiritismo vem nos falar de verdade muito mais profunda, porque, como já dissemos, abrange a imortalidade da alma e a progressão dos espíritos. E no Evangelho, no capítulo 15, item 9, olha só a pergunta: que homem se pode vangloriar de a possuir? E Kardec falava da verdade. Quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga e todos os dias se retificam as ideias? Então, quem pode aqui na Terra dizer que possui a verdade absoluta? Qual governador, qual presidente, qual povo? Se os conceitos estão sempre se alargando, estão sempre progredindo, tudo está sempre mudando. Então, a resposta que é dada é que apenas os espíritos puros têm conhecimento dessa verdade. Nós, aqui no planeta de provas e expiações, estamos buscando, estamos a caminho dessa verdade, num processo muito contínuo. E pensar na verdade como algo absoluto pode nos trazer um risco. E vamos lembrar do caso da história de Troia, né? Todos conhecem. Aquele povo de Troia foi enganado pelo cavalo, lá com os soldados que vieram dentro, né? Que a gente chama até hoje de presente de grego. A cidade de Troia, que era uma cidade já muito desenvolvida, intelectual e até moralmente, naquele meio ali da época. Porém, eles foram vencidos de uma forma tão infantil, aquele cavalo colocado nas portas da cidade, aquele presente ali duvidoso. Mas por quê? Porque eles se consideravam já conhecedores de tudo, imbatíveis. Eles desprezaram a capacidade do inimigo, eles subestimaram a capacidade dos outros, se consideravam acima de todos os conhecimentos. E foi justamente onde foram vencidos. Então precisamos muito ter cuidado com esse hábito que temos de achar que temos a verdade absoluta, porque é aí que podemos ser pegos. E também nos oferece um alerta, porque é preciso lembrar que a verdade será revelada a cada um a seu tempo. Então não adianta, se acreditamos muito em algo
e aqui no nosso caso estamos na doutrina espírita, né? Que nos realiza e nos traz assim uma perspectiva tão mais ampla de tudo. Mas temos os companheiros que caminham conosco, que muitas vezes não estão ainda neste ritmo, não estão com esse entendimento. São nossos familiares, são vizinhos, são amigos, são as pessoas com quem convivemos, né? E precisamos ter muito cuidado para não pensarmos que a nossa verdade é absoluta. Porque cada um terá o seu tempo de despertar. Se nós já despertamos para essas necessidades espirituais, esses questionamentos, essa vontade de ter um entendimento mais profundo da vida, não quer dizer que isso aconteceu com todos, que irá acontecer ao mesmo tempo com todos. Cada um terá o seu despertar. Então, nós precisamos pensar em compreensão, paciência, compreensão e tolerância. Então, vamos ver. Paciência com aqueles que ainda não têm condição de entender e caminham conosco. Compreensão com aqueles que já entendem, têm a condição de entender melhor todas essas verdades, mas ainda não querem. Não querem sair da sua zona de conforto, não querem buscar algo assim que traga mais responsabilidade. E ainda precisamos ter muita tolerância com aqueles que atacam a nossa fé, que atacam o que nós consideramos verdade. Aqueles que não compreendem e vêm contra. Então, o nosso lema nesse assunto deve ser paciência, compreensão e tolerância. É o que nós precisamos nesse momento. Emmanuel nos diz no livro Palavras de Vida Eterna algo muito interessante. Não intentes constranger o próximo a ler a cartilha da realidade por teus olhos. Ler a cartilha da realidade por teus olhos. Não temos esse direito. Nem a interpretar os ensinamentos do cotidiano com a cabeça que te pertence. Não podemos pegar a nossa cabeça e colocar na do outro, querer que ele pense como a gente. A emancipação íntima surgirá para a consciência à medida que a consciência se dispõe a buscá-la. Então, cada um terá o seu momento de buscar essa verdade. Precisamos ter paciência. Bom, vamos vendo então. Na verdade, nós lidamos com as nossas verdades íntimas, né, internas, e com as verdades externas, verdades que nos chegam do mundo. As verdades íntimas quais são? Aquelas que eu já trouxe, das minhas muitas existências físicas, aquelas que me foram passadas, as experiências que eu vivi, o que eu aprendi, o que eu senti, e mesmo dessa reencarnação atual. Tudo que foi passado pela minha família, pela cultura, pela escola, os lugares onde eu estive. Então eu fui formando a minha verdade interna. Mas eu estou também o tempo todo sendo influenciada pela verdade que vem do mundo. Várias verdades que a mídia nos traz, que a política, a ciência, a educação, as religiões, todas essas verdades. Nós vivemos imersos no mundo de verdades. Mas essas verdades são mutáveis. Por quê? O que foi verdade ontem, talvez não seja hoje mais, não é? Então, as minhas verdades íntimas, as nossas, elas variam conforme, às vezes, o nosso estado íntimo, o nosso estado emocional, não é mesmo? Não é assim? Às vezes a gente sai de um evento, um encontro espírita, uma palestra, um seminário, assim, cheio de propostas novas, de renovação. Sim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Naquele momento, aquela é a minha verdade. E depois, passado um tempo, eu já vou me deixando arrastar pela vida cotidiana, pelas verdades do mundo material, e as minhas verdades vão mudando. Às vezes de manhã, algo é verdade para mim, que eu estou bem-humorada. Quando chega no fim do dia, eu tive um dia estressante, aquilo já não é verdade mais. Eu já tenho outras verdades íntimas. Então, as nossas verdades são mutáveis. Não podemos confiar nelas. São temporais, porque as verdades do passado podem não ser as de hoje. E as de hoje, que são verdades para mim, eu posso chegar no futuro ou daqui a alguns anos e achar que não são mais. Elas são incompletas, porque elas refletem os nossos pontos de vista. Então, elas refletem o que eu penso, o que eu sou hoje. No coletivo, elas refletem
os pareceres, nós não vimos lá que as verdades são resultados das pesquisas de um povo, da cultura. Então, o que é verdade hoje para um povo, para uma sociedade, para um país, vai mudando, vão quebrando paradigmas. Pode não ser amanhã, no futuro. Mas então, onde está essa verdade? Parece tudo tão complexo, né? Tudo tão solto, tão confuso. Onde vamos encontrar essa verdade? A verdade absoluta, que é essa que nós temos procurado. Onde? Onde vocês acham que está? Fica a pergunta para cada um. Sim? Sim? Lá em cima? Lá no alto? A verdade absoluta está nas leis de Deus. Parabéns! Então, as leis de Deus, na verdade, elas são difusas na nossa vida. Elas estão espalhadas, porque pensamos em leis de Deus como algo muito distante, né? Muito longe. Nossa, mas como que eu vou alcançar essa verdade nas leis de Deus? Está muito além de mim, né? Eu aqui tão pequenininha, tão imperfeita. Mas a verdade absoluta que está disseminada em todas as leis de Deus, ela se manifesta na nossa vida todos os dias, o tempo todo. Nós vamos lá então, olha só, na questão 648 do Livro dos Espíritos, onde estão descritas de uma forma didática todas as leis de Deus. E falamos de uma forma didática porque assim elas se completam, elas se intercalam, não estão definidas realmente na vida de forma assim bem diferenciada. É uma divisão didática que foi colocada no Livro dos Espíritos para termos uma noção da abrangência das leis de Deus. Então temos lá a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, de destruição também, a lei de sociedade, a lei do progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade e a última, que é a mais importante e completa de todas, a lei da justiça, amor e caridade. Essas são as leis que regem a nossa vida e se manifestam o tempo todo em todas as circunstâncias, sem que nós percebamos isso. Então, qual o caminho? Já sabemos onde está, qual é a verdade. Qual o caminho para chegar até ela? Alguém já tinha falado, foi você? Pois é. Quem foi que nos disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está lá em João, capítulo 14, no versículo 6. E ele diz também, ainda neste capítulo, no versículo 9, quem me vê, a mim vê o Pai. Então Jesus, uma representação, através do Evangelho que ele nos trouxe, uma representação de todas essas leis, da verdade absoluta, que são as leis de Deus. Ele veio aqui trazer toda essa gama de leis através dos seus ensinamentos, para nos orientar. Mas então já descobrimos onde está a verdade? Já sabemos qual é a verdade, qual o caminho para chegar até ela, não é? Verdade absoluta são as leis de Deus, o caminho é através de Jesus, do seu Evangelho. E onde vamos encontrá-la? Mais facilmente. A verdade está nas nossas escolhas também. Precisamos ter muito cuidado com o que nós escolhemos, porque nossas escolhas falam de nós. Mostra quem somos, reflete os nossos princípios. Por isso que nós falamos sempre que as escolhas, e que como estamos entre espíritas, né? Vamos falar assim, as escolhas de um espírita não pode contrariar os princípios fundamentais da doutrina espírita. É algo que precisamos pensar. Porque há tanto apelo no mundo, há tanto apelo lá fora. E se não nos pautarmos exatamente pela fé que temos, por tudo que nós já aprendemos e já conquistamos através da doutrina espírita, quando assustamos, nós estamos deixando levar por ideias que não têm nada a ver com o que nós dizemos que acreditamos.
Então nós vemos, por exemplo, segmentos, não é? Segmentos que parecem conter verdade e muitos aceitam e muitos seguem por essa vertente. E precisamos parar e pensar, onde está o perdão que Jesus nos ensinou nessa corrente de pensamento que está sendo aceito por todos? Onde está o respeito às diferenças? A ausência de preconceito. Então, há muitas situações na vida onde está o perdão, a oportunidade de renovação em todas essas ideias que são difundidas fora da doutrina espírita e que, se nós não observarmos, vamos sendo levados e vamos aderindo. E, de repente, de espíritas nós não temos mais nada. E não falamos espíritas considerando que nós somos superiores, mas é o entendimento que nós temos da vida hoje, não é? Na verdade, não importa a religião onde estejamos, no catolicismo, nas religiões protestantes, em qualquer religião, qualquer segmento, nos cultos orientais, não importa onde esteja a verdade de cada um, mas é imprescindível que essa verdade ela esteja conectada a essas leis de Deus. Essas leis de Deus, para nós, cristãos, está representada no Evangelho de Jesus. Então, se aderimos a ideias que contrariam o que está no Evangelho, estamos contrariando também a doutrina espírita, estamos contrariando os nossos princípios que nós defendemos. Precisamos ter muito cuidado com as nossas escolhas no dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso lar, no nosso trabalho, na rua, em todas as circunstâncias da nossa vida. Tanto aquelas que afetam apenas só o nosso núcleo de ação ali pequenininho, quanto aquelas que vão ter um impacto coletivo maior. Precisamos nos lembrar do que nós acreditamos e quem nós somos e para que estamos aqui. É nessa hora que nós lembramos. Então, onde estão essas verdades? Mais uma vez, vamos clareando onde fica fácil de encontrar, mais perto de nós, né? No nosso contexto. Nós temos algumas vertentes da verdade absoluta, das leis de Deus, em vários ramos aqui, ó, da vida de cada um. Nos direitos fundamentais do cidadão, de qualquer espírito encarnado neste planeta. Qualquer ideia, qualquer ação, qualquer pensamento que defenda os direitos fundamentais do cidadão em qualquer parte, em qualquer país, em qualquer bairro, em qualquer situação, ali está a vertente da verdade absoluta, das leis de Deus. A verdade também está em qualquer ação ou pensamento que defenda a diversidade, que respeite as diferenças que há entre todos os espíritos. Porque, afinal de contas, Deus não criou um universo homogêneo. É só olharmos para a criação, para a natureza, o universo todo é diverso, não é? O universo é diverso. Isso é um exemplo claro de que Deus permite que cada um se manifeste no caminho da sua evolução como ele é capaz de se manifestar naquele momento. Ninguém pode julgar essa verdade que há dentro do outro, porque naquele momento ele está buscando. Ele está buscando, assim como eu busco a minha, cada um busca a sua. Então, o respeito à diversidade é uma vertente das leis de Deus, não tenhamos dúvida. A outra vertente, no respeito ao meio ambiente, na defesa dessa natureza, gente, que Deus colocou nesse planeta para nos abrigar. Quantas reencarnações temos vivido, tudo tão perfeito, no equilíbrio tão lógico, para que o homem pudesse sobreviver, para que ele pudesse se manter e ir de passo a passo evoluindo. As leis estão equilibradas, estão perfeitas. Então, todas as ações, todos os pensamentos que promovam a preservação do meio ambiente, que inclusive precisa estar aí no futuro, para as novas reencarnações que virão, as novas gerações, que podemos ser nós mesmos, não é? Nessas novas gerações, esse meio ambiente que precisa estar aí. É uma vertente das leis de Deus, essa defesa. A verdade está também na arte, porque a arte eleva a alma.
Então nós vemos a arte edificante cumprindo um papel social tão grande. Quem trabalha ou já trabalhou com assistência social em casa espírita, já deve ter visto, né? Nós já vimos tantos exemplos, às vezes, aqueles meninos que vêm do ambiente tumultuado, que estavam, às vezes, meio que perdidos, sem saber quem eram, sem se encontrar, quase indo para o caminho do erro, sabe? Às vezes, até para o caminho do crime. Então, você leva aquela criança, aquele jovem adolescente, e oferece para ele a arte. E ali ele se encontra, a autoestima se eleva, ele se sente valorizado. A arte movimenta as emoções daquele espírito que está ali encarnado. Ela fala de coisas que ele já viveu no passado, que não está tendo oportunidade de viver no presente. Mexe com as fibras mais profundas do ser. E aí nós vemos, assim, com aquela gratificação, aquele espírito sendo recuperado e tomando uma nova rota na sua vida. Este é só um exemplo, porque a arte realmente, ela trabalha com as nossas emoções. Então, promover a arte, defender a arte, também é uma vertente das leis de Deus, porque é um respeito às condições emocionais que cada um tem e que poderão ser ali, naquele momento, avivadas pelo efeito da arte edificante em todas as suas modalidades, né? Nós temos a música, não é, Grace? A pintura, a escultura, o teatro e tantas outras formas, a dança, de promoção do espírito pela arte. Então, nós temos também a verdade na educação, a educação que também promove as almas, porque orienta, esclarece sobre o caminho certo a seguir, mostra para cada um quem ele é realmente, ajuda-o a definir a sua vida dali para frente. É um direito de cada espírito encarnado, receber educação que vai trazer uma luz para a sua vida. E é claro, a verdade está na paz, todas as ações, todas as correntes que promovam a paz, porque a experiência já nos mostrou, não é? A história universal já nos mostrou que todas as iniciativas contrariando a paz, todas que promoveram conflitos e guerras, só trouxeram destruição. Aquele ganho momentâneo no presente imediatista, que parecia ser algo positivo para a nação, para um grupo social, para algumas pessoas, na verdade foi se dissolvendo com o tempo e só trouxeram catástrofes de todas as ordens. Então, a verdade está também na paz. São esses segmentos que nós convivemos o tempo todo da nossa vida, que se derrama no nosso cotidiano, que nós precisamos interpretar como a manifestação das leis de Deus na nossa vida. É uma construção individual. Buscar a verdade, sim. Então, precisamos nos ater a essas nossas escolhas individuais. No livro Lázaro Redivivo, Irmão X nos diz que a verdade não constitui edificação que se levante por informações alheias no caminho da vida. É a realização eterna que cabe a cada criatura consolidar aos poucos, dentro de si mesma, utilizando a própria consciência. Então, na verdade, é uma busca de cada um, individual. Ninguém poderá encontrar a verdade do outro. Cada um vai encontrar a sua, utilizando a própria consciência. Então, já descobriram onde está a verdade? Ficou mais fácil. Exatamente, na nossa consciência. Não foi lá que Deus colocou o conceito de bem e do mal quando nos criou? Mesmo ainda simples e ignorantes, sem conhecer nada, sem saber de nada, sem ter experimentado nada, lá já não estava claramente a noção de bem e do mal, que foi se aprimorando com as nossas experiências, nas nossas
inúmeras reencarnações, né? Nossa capacidade de julgar, nossa razão, nosso livre-arbítrio se ampliando, nossas capacidades de escolha se ampliando. A nossa noção de bem e do mal foi se ampliando, mas sempre esteve lá. Então, a verdade sempre esteve dentro de cada um de nós. Ela se difunde na nossa vida, nas manifestações de toda sorte, na nossa vida material. Ela foi sendo construída por cada um ao seu modo. Nós a recebemos de fora, mas a verdade absoluta está na consciência de cada um de nós, porque nós sempre sabemos o que devemos fazer ou não, apesar de nem sempre acatarmos. Então não tem aquela história assim de que vem aquela vozinha falando para fazer algo ou não fazer e a gente não segue, porque às vezes é o mais difícil. E fazemos o que nos agrada mais naquele momento, ou é o mais lucrativo, ou é o mais rápido, enfim, vários motivos. E lá na frente, às vezes passam-se anos, e nós olhamos para trás e lembramos, puxa, eu tive um alerta interno, né, que não era para seguir por ali, fui. E me dei mal. Então a verdade está na nossa consciência. A verdade de Deus, a verdade absoluta, é um presente que recebemos, cada um de nós, quando fomos criados, que nós precisamos nos ater para isso. Percebemos então que nós viemos caminhando, né? Até hoje, nesses milênios, Deus sabe quantas reencarnações. Nós estamos caminhando as nossas verdades relativas, aquelas que mudam o tempo todo, para encontrarmos essa verdade absoluta, para entendermos como que ela se manifesta na nossa vida. Mas Jesus também nos diz, conhecereis. Ele disse que nós conheceríamos essa verdade. Ele nos garantiu isso. Mas o que quer dizer conhecer? Raul Teixeira nos diz que nós somos escravos de tantas falhas nossas ainda, tantos vícios físicos, morais, de ideias antigas, conceitos cristalizados. Como que nós vamos nos libertar de tudo isso? Parece tão difícil, mas depende do nosso entendimento do que é verdade. Porque temos duas opções. Considerar que conhecer essa verdade das leis de Deus é só tomar conhecimento. Mas isso não é conhecer realmente. Se alguém me pergunta sobre alguém, eu falo assim, tá, aquele rapaz de camisa verde, sim, eu sei, eu conheço, ele passou por mim outro dia. Eu tomei conhecimento de que aquela pessoa existe. Mas para eu conhecer realmente, eu teria que conversar com essa pessoa, eu teria que ter uma amizade para eu dizer, sim, eu conheço realmente. Não é assim? Então, conhecer quer dizer intimidade. Quando nós temos intimidade com essa verdade, que são as leis de Deus. Para termos essa intimidade e dizermos que conhecemos mesmo, aí a gente fica pensando, né? Ué, alguma coisa está errada então. Porque eu sempre achei que eu estava recebendo essa verdade. Através da religião, de várias formas, pela minha família. Então, das duas, uma, nos diz Raul Teixeira. Ou que eu achava que era verdade, realmente não era, ou então eu tomei conhecimento dessa verdade sim, mas não a estou usando. E aí fica a reflexão para cada um. Nós andávamos enganados sobre o que é verdade ou nós temos tido contato com essa verdade e não estamos aplicando? Essa é a grande questão. Quando Jesus nos diz, conhecereis a verdade, é nesse sentido. De usarmos, aplicarmos, trazermos para dentro de nós essa verdade que nós temos conhecimento. Mas ele nos diz também, vos libertará, ele nos fez uma promessa. Eles lhe responderam, os judeus, somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu que sereis livres? Então os judeus não entenderam quando Jesus falou que conhecereis a verdade, ela vos libertará. Libertar de quê? Né? De que ela irá nos libertar? E ele respondeu, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E entendamos aqui pecado como a transgressão das leis de Deus. Qualquer transgressão que fazemos,
Não importa o nível, a gravidade, qualquer transgressão. Vamos entender com essa palavra pecado que era atribuída. Nós temos vários exemplos de libertação do pecado pelo conhecimento no Evangelho. Temos Maria de Magdala, que após conhecer a verdade que Jesus trouxe, se libertou dos seus vícios, dos seus obsessores até, e promoveu a renovação da sua alma. Temos Zaqueu, temos vários outros. Paulo, que se libertou do apego às tradições. Paulo se libertou dos dogmas da religião, do status, do poder material também, Era poderoso, de uma família tradicional, muito rico. Ele se libertou de tanta coisa através do conhecimento dessa verdade. É dessa libertação que Jesus falou. Mas então como? Chegamos ao como. De que forma vamos nos libertar realmente? Olha, a liberdade é falada de várias formas, muitos conceitos, Alguns querem se libertar de seus erros, do seu remorso. Os jovens querem se libertar da tutela dos pais, dos mais velhos. Nós temos aí também os que estão prisioneiros, querem se libertar das prisões. Os doentes querem se libertar das doenças. E liberdade, ela está em muitos conceitos na nossa vida. Mas Jesus trouxe um novo conceito, que é a libertação pelo conhecimento. Esse é o conceito que precisamos nos ater. Então, na questão 115 do Livro dos Espíritos, quando trata-se da progressão dos espíritos, eles nos falam que Deus nos criou simples e ignorantes para que fôssemos, através das várias experiências, conhecendo a verdade aos poucos, para encontrarmos a felicidade pura e eterna. E que essa verdade vinha sendo revelada, mas viria sendo revelada através das provas que passamos. Então ele nos fala, o conhecimento é adquirido passando pelas provas. E falamos de provas aqui não só no sentido de sofrimento, porque a doutrina espírita traz um conceito maior de prova. Prova é toda a experiência que nós vivemos como espírito encarnado. Então nós passamos por muitas provas para aprendermos, para desenvolvermos virtudes, não é só para sofrer, porque estamos sofrendo por algo que erramos, não. Estamos aprendendo muito, muito nas nossas encarnações, também por provas que não estão ligadas, atreladas a erros do passado. Precisamos acabar com essa imagem negativa de que estamos o tempo todo sofrendo, espiando. Aprendemos muito aqui porque nos foi dada a oportunidade de aprender. Algumas oportunidades nós escolhemos, outras nos foram ofertadas de aprendizagem. Então, passando pelas provas, nós vamos adquirindo esse conhecimento e conhecendo a verdade. Temos a nossa verdade íntima, já falamos, temos a verdade absoluta, as leis de Deus. O que nos resta? Articular uma verdade com a outra. Então, pegar o que nós já temos, que nós já crescemos, que nós temos muitas virtudes em construção, não somos perfeitos não, mas já temos muita coisa boa sendo construída nessa caminhada. Temos que pegar isso, conectar com essas leis de Deus que vimos aqui, que se manifestam na nossa vida o tempo todo, a gente não percebe, em coisas simples. E trazer isso para fora, o que já temos de bom, assimilar o que de melhor ainda nos traz o Evangelho, essa representação das leis de Deus aqui na Terra, e trazer para o nosso íntimo. Aí sim, porque já nos foi falado que conhecer o Evangelho, estudar o Evangelho, estudar a doutrina espírita, não é um exercício intelectual. É um exercício de posicionamento. De pegarmos cada frase, cada ensinamento que recebemos em cada livro espírita, em cada estudo que fazemos, e nos posicionarmos dentro daquele conhecimento. Para que vai ser útil esse conhecimento? Para minha melhoria como pessoa aqui na Terra, agora, e como espírito eterno. Então, como que eu vou usar isso? Como que eu vou trazer no que eu dou conta, Que a gente ainda é muito imperfeito, mas a gente é capaz.
Então, como que eu posso usar isso para melhorar a minha forma de agir daqui para frente? No meu relacionamento com as pessoas, nas coisas que eu faço, nos pensamentos que eu estou nutrindo, que eu estou emitindo. Então, esse é o exercício de ligar a nossa verdade interior à verdade absoluta das leis de Deus. E um processo vai acontecendo, menos erros nós vamos cometendo e vamos sofrer menos consequências de erros no futuro. Olha só a nossa vida melhorando, a perspectiva melhorando, não é? E essa libertação tão falada, conhecereis a verdade, ela vos libertará, ela vai acontecendo dessa forma. Erramos no passado? Sim, erramos. Em vidas anteriores, vidas físicas, erramos nessa também, erramos. O que é que nós podemos fazer a respeito desses erros? Nada, né? Não podemos voltar atrás e mudá-los, mas também não podemos nos prender pela culpa do que fizemos, porque sabemos que será acertando agora que vamos nos redimir desses erros. Então, trazendo essas verdades para a nossa vida íntima, o que é que vai acontecendo? Nós vamos nos libertando do peso dos erros que nós já cometemos. É dessa libertação que Jesus falou. Porque quando passamos a vivenciar isso tudo que nós aprendemos da verdade absoluta, nós devagarinho começamos a nos transformar. Então vai passando o tempo, alguém já chega para você e fala: puxa, há uns anos atrás você teria uma reação diferente nessa situação? Como você foi mais tranquilo, mais equilibrado? Como você foi mais capaz de entender o outro, de perdoar? Não é assim? Como você passou por essa dificuldade com mais leveza, sem reclamar? E assim, devagarinho, é um exercício que nós vamos fazendo, nós vamos nos libertando desse peso que nós trazemos do passado, porque, não foi dito, que o amor cobre a multidão de pecados? Então, se começamos a exercitar esse amor da forma que nós podemos, que nós somos capazes, nessas várias vertentes das leis de Deus na nossa vida, se nós começamos a viver isso, o que é que vai acontecer? Nós vamos nos transformando naturalmente. Nos libertamos do passado e vamos projetando um futuro totalmente novo para nós. Então, nós vamos também nos esquivando de erros futuros. A nossa bagagem vai ficando mais leve. A verdade é essa, não é? A sacola que está pesando aqui no ombro vai ficando mais leve. Nós vamos deixando para trás, porque o bem anula o mal. É só assim. Nós só vamos anular os nossos erros, que não tem como mais, já fizemos, só vamos anular esses erros fazendo o bem daqui para frente. O bem que nos exime do mal. Então, essa é a libertação de que Jesus nos chamou, nos falou. E Jesus dizia também aos judeus, porque, gente, tem também as condições, né? Já estou finalizando. Vimos que tem condições para isso, né? Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Verdadeiramente. Então ele quis dizer que seríamos seus discípulos assim, incondicionalmente. Ele não estava falando de aparências, ele não estava falando de circunstâncias. Se permanecermos, seremos verdadeiramente. Aí quer dizer, a transformação estará feita daqui para frente, para sempre. Espíritos renovados. Era disso que ele estava falando. Então é preciso ter perseverança. E nós sabemos como é difícil. No começo, principalmente, quando estamos abraçando a ideia nova, quem já está há mais tempo sabe. Depois nós vamos tranquilizando, mas no começo, como há obstáculo para nos impedir de abraçarmos uma ideia, né? No caso da doutrina espírita. Então, é um evento que acontece, é alguém na família que tem um problema, é alguém que nos chama para ajudar a fazer alguma coisa, é um compromisso que surge e tudo assim, é uma dor de cabeça, é um mal-estar na hora de ir para a reunião, na hora de ir para o estudo,
no dia da reunião mediúnica. E quantos empecilhos, e as pessoas que não caminham conosco, né? E para fazer o evangelho no lar? Nossa, mais difícil ainda. Até firmar não é fácil. Nós sabemos, todos passam por isso. É uma luta. É a fase de transição. Por isso Jesus bem lembrou, porque Jesus conhece a humanidade como ninguém, né? Por isso ele nos lembrou, se permanecerdes fiéis. Permanecerdes fiéis. Porque ele sabia das nossas fraquezas, que essa transição não é fácil. Então, precisamos de perseverança sim, para transitarmos dessa fase inicial para a maturidade, quando aí fica tudo mais fácil. Aí os nossos compromissos com a casa espírita já são tão naturais, né? Assim, as coisas que acontecem a gente consegue contornar com facilidade, as coisas que acontecem para atrapalhar. E eu vou falar a verdade, até vai acontecendo menos. Vai acontecendo menos quando nós nos mantemos firmes, né? Isso não é ilógico, não. Lá no Livro dos Espíritos, o que foi respondido, né? Falava-se das influências dos espíritos. Eu não lembro direito, gente. Assim, no geral. Foi perguntado como se livrar da influência dos espíritos nocivos, né? A influência nociva. Então, a resposta que os amigos superiores deram foi o seguinte: pela persistência. Vença pelo cansaço. Estou falando com as minhas palavras. Vença-os pelo cansaço, porque quando eles cansarem de te perturbar e você não der atenção, você permanecer firme, eles te abandonam e vão perturbar outros. É isso que está lá, né? Então, assim, é perseverança mesmo, porque depois nós vamos nos fortalecendo, as vibrações, o teor do pensamento vai elevando e fica até mais difícil desses irmãos nossos equivocados, desencarnados, se aproximarem para perturbar a nossa vontade. É esse o nosso caminho. Força e amparo para a mudança real. Foi o que Jesus nos ofereceu também. Gente, quantos ensinamentos em uma frasezinha de Jesus. Né? Quando a gente para estudar o Evangelho, a gente vê quanto ensinamento temos lá. Porque, olha, se ele falou que tudo isso, permanecendo, seríamos verdadeiramente os discípulos, quer dizer, nós iríamos nos transformar mesmo. E conheceremos a verdade e libertará. Ele estava nos prometendo o amparo espiritual, que nos acompanha o tempo todo para essa mudança. E nos coloca também que é uma escolha pessoal, porque ele não disse, eu quero que sejam meus discípulos, vós sereis meus discípulos, então é a escolha de vocês. Vocês podem ou não. É uma escolha pessoal. Enfim, conhecer, libertar, permanecer, foram os verbos que nós mais falamos hoje, né? E vamos ampliar, para encerrar aqui, que o chamado que Jesus fez ao povo daquela época, para conhecer a verdade e se libertar, ele continua fazendo, né? Ele faz a todas as religiões, através do Evangelho. Aqueles que não são cristãos, esse chamado é feito na consciência deles também, nos segmentos religiosos que eles abraçam, não importa. Ele continua nos chamando na doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo. Ele nos chama hoje. Nós estamos todos aqui porque estamos recebendo esse chamado lá dentro. Senão não viríamos. Cada um de nós aqui já está recebendo esse chamado. Já está se predispondo a buscar essa verdade. É por isso que nós viemos aqui. Mas então vamos ampliar. Busque para conhecer. É preciso buscar. Como Kardec já diz lá também, ele falava da fé. Ele fala assim, a fé não vai atrás de ninguém, não. A pessoa que precisa buscar a fé. Né? Kardec fala disso também. Então, busque para conhecer. Conheça para libertar-se. Só conhecendo essa verdade, pelo estudo das obras, né? Nós temos as obras básicas, as complementares que vieram clarear as obras básicas, né? As obras de André Luiz que lançaram a luz sobre as obras básicas da doutrina. Então, nós precisamos conhecer tudo isso para entender.
E não é exercício intelectual, conhecer e trazer para a nossa vida. Aí sim estamos entendendo realmente o que nós estamos estudando. E conheça para libertar-se. Liberte-se e começará a ser realmente feliz. A felicidade pura e eterna que os Espíritos nos falaram. E permaneça e será então eternamente feliz. É uma sequência, não é? Buscar, conhecer, libertar-se e permanecer. Esse é o nosso exercício. Essa é a verdade que está ao nosso alcance, o exercício para encontrá-la dentro de nós, lá fora, juntar as duas e fazer acontecer realmente essa transformação, que nós estamos prontos para ela e fomos chamados para ela. E finalizando aqui, foi até demais. Então deixa, era uma frase que eu queria falar, porque passou muito. Aqui no final. Está meio lento. Bom, deixa para lá. Ele está em branco, não sei porquê, acho que está meio lento. Mas enfim, é isso. O chamado de Jesus foi feito, né? Nós já sabemos os caminhos, já sabemos onde está, o que precisamos fazer. E é só lembrarmos disso, que quando essa verdade brilhar realmente no nosso caminho, os obstáculos que surgem, eles não serão problemas, não serão fantasmas, eles serão apenas oportunidades de aprender e de crescer. E nós nunca vamos nos esquecer dessas aprendizagens que teremos. Vamos levar para a eternidade. Bom, muito obrigada, gente, pela atenção.